Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje aqui no Clube de Leitura, o livro Mora em Mim, mais uma jornada de leitura. Vamos ler neste mês de agosto, Mulher do Reino, de Tony Evans e Crystal Evans Hurst. Vamos estudar este livro, nos aprofundar nesse tema, e eu tenho certeza que a gente vai crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da palavra e transformar talvez muitos pensamentos, muitas ideias que a gente tem sobre o que é ser uma mulher cristã, o que é ser uma mulher do reino. Creio que sim, será uma jornada preciosa na nossa vida. Esse já é o 12º livro aqui do clube, e cada livro parece mais especial que o outro, né? Tem muita gente chegando aqui no clube, e então eu queria explicar um pouquinho como o clube funciona, me apresentar para vocês e também fazer uma introdução do livro e dos autores, para que a gente esteja mais contextualizado nessa leitura, tá bom? Bom, meu nome é Kelly Piragini Sonda, eu sou professora já há 20 anos, é, eu gosto de ensinar, né? Tenho essa paixão pelo ensino e pela literatura. Então, eu sou formada em letras, português e inglês, tenho um mestrado em teoria literária, e eu sempre fui apaixonada pelos livros desde pequena, desde criança. A minha alegria era ir para a biblioteca da escola e ficar descobrindo os livros. E aí, eu juntei um pouquinho, então, essa minha paixão de ensinar, pela paixão dos livros, e em 2021 acabei criando, junto com uma amiga, o clube de leitura O Livro Mora em Mim. Foi maio de 2021. Infelizmente, essa minha amiga acabou saindo do clube porque ela foi percorrer um outro sonho, ela queria fazer psicologia e está correndo atrás desse sonho. E aí eu continuei um pouco sozinha, mas em 2023, neste ano, chamei algumas pessoas para auxiliarem também, pessoas maravilhosas que têm contribuído muito com o clube. Então hoje nós temos uma equipe que ajuda a fazer as artes, né, que a gente publica, ajuda muito com o encontro presencial, com algumas coisas que vocês vão receber, textos, colocando em prática, enfim, materiais, conteúdos que a gente vai enviando. Então são pessoas que somam ao grupo. E aí depois eu vou colocar lá para vocês verem uma fotinho de todas, para vocês saberem com quem também vocês estão falando, além de mim, tá bom? Por que do clube, né? O porquê nasceu esse clube? Uma das coisas, além da minha paixão por tudo isso, pelo ensino e pela literatura, é porque Deus sempre falou muito comigo através dos livros. Eu acho que os livros, eles abrem a nossa mente, eles nos ajudam a interpretar a Bíblia, às vezes passagens difíceis, ou talvez uma outra visão de outra pessoa sobre um mesmo texto, que abre a nossa mente, que contextualiza muitas vezes algo que aconteceu lá atrás, uma passagem mais histórica, e a gente consegue entender de uma maneira mais completa e mais direcionada ao nosso tempo, né? Os mesmos valores, mas um novo tempo que a gente vive agora, nessa era, e eu acho que os livros, eles trazem essa contextualização, essa questão mais prática. E Deus sempre usou muito, de forma muito direta, a literatura para falar ao meu coração. E eu falei, poxa, também não posso guardar isso só para mim, isso tem que ser compartilhado, as pessoas têm que ler bons livros. Muitas vezes elas vão até a livraria e perguntam, poxa, mas o que eu vou ler, o que é bom, eu não conheço, eu não sei. Então, um grande trabalho do clube, que eu diria talvez o maior trabalho do clube, é fazer uma boa curadoria, é escolher bons livros, é dizer, olha, esse livro realmente vale a pena. E como que a gente diz que vale a pena? Nós vamos ler e ver principalmente a questão do embasamento bíblico. É um livro que está pautado nos princípios, nos valores bíblicos, que realmente traz aquilo que a Bíblia diz, e não apenas ideias, experiências de alguém. Isso é o primeiro quesito, né? E depois, claro, a escrita, se é algo que chega ao coração, que impacta, que é gostoso de ler, que é bem escrito, né? Que é algo que traz algo a mais para você. Um livro que traz um prazer da leitura, realmente.
Muitas pessoas dizem que voltaram a ler com o clube, tinham perdido esse hábito e voltaram a ler. Eu fico muito feliz. Tem pessoas que estão começando a ler com o clube e eu fico também muito feliz. E tem pessoas que já são devoradoras de livros e aí tem também participado e gostado da ideia de ler em comunidade, porque é diferente, a gente compartilha, a gente tem com quem conversar, a gente aprofunda, então é algo muito especial a gente poder participar de um clube de leitura. O clube é gratuito, então quem quiser pode participar, você só precisa adquirir o seu livro, né, no local da sua preferência, e aí entrar no nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp, entra lá no nosso Instagram, se você não está ainda, vai lá na bio, tem todos os links que você precisa, e ali você vai receber todos os conteúdos. Tem uma aula por semana, tem textos que a gente envia, tem uma oração que a gente envia, tem ideias de atividades práticas. Então, todo esse conteúdo você recebe lá nos grupos, ou do Telegram, ou do WhatsApp, qual você preferir, tá bom? Bom, o que eu indico, o que eu peço, na verdade, para você, é que sempre que você pegar o seu livro, antes de você começar a ler, você faça uma oração. Peça que Deus fale ao seu coração. Abra o seu coração, dê liberdade ao Espírito Santo trabalhar na sua vida e esteja atento àquilo que ele quer falar contigo, tá? Porque quando a gente busca algo de Deus, a gente está lendo a Bíblia, um livro cristão. Deus está trabalhando, transformando, trazendo novos conceitos, novos pensamentos, abrindo a nossa mente. E o Espírito Santo fala diretamente ao nosso coração. Então faça uma oração. Peça que Deus fale com você e te mostre aquilo que Ele quer transformar na sua vida, o que Ele quer tirar, o que Ele quer trazer de consolo, enfim, né? Peça que Deus fale ao seu coração. Por que que esse livro, Mulher do Reino, foi escolhido, gente? Eu acho que hoje em dia há uma cobrança muito grande em cima das mulheres, que elas precisam ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a filha perfeita, a dona de casa perfeita, né? Precisa ser doce, amável, gentil, estar sempre sorrindo, não pode reclamar. E tem que ter a casa impecável, tem que tudo estar impecável. E aí, a minha pergunta é: isso significa ser mulher do reino? E esse livro vai trazer um outro viés, né? Não traz essa cobrança, não traz esse pensamento, mas ele vai mostrar o que a Bíblia diz, o que devemos ter lá no nosso coração. Porque o exterior, é muito fácil, eu, por exemplo, arrumar uma mesa bonita todo dia, não é muito fácil, mas eu posso arrumar uma mesa bonita todo dia. Mas se o meu coração não estiver em paz, se o meu coração não estiver cheio de amor, fé, esperança, se ele estiver cheio de amargura, críticas, o que adianta a mesa bonita? Então, às vezes, a gente está olhando para o exterior, para tudo que tem que estar perfeito por fora, e o que Deus se importa é o nosso coração. E a partir do momento que o coração está no lugar certo, as coisas vão se ajeitando, sem uma cobrança de precisar ser perfeito, mas precisar refletir aquilo que a Bíblia nos diz. E o que esse livro vai mostrar é isso: o que a Bíblia fala sobre a mulher do reino. Quem a Bíblia diz que ela é. Então é isso que nós vamos estudar, sem cobrança, sem pesos a mais, pensando no que Deus realmente quer de nós. Bom, falando um pouquinho sobre os autores, o Tony Evans e a Crystal Evans Hurst, que escreveram esse livro, eles são parentes da Priscilla Shirer. O último livro que nós lemos, Oração Fervente, foi escrito pela Priscilla Shirer, atriz do Quarto de Guerra, né? Um livro maravilhoso. E o Tony, ele é o pai da Priscila e a Crystal é a irmã mais velha da Priscila. Foi uma grata surpresa, o livro foi escolhido sem saber dessa coincidência e depois de escolhermos, descobrimos que eles eram parentes. Então foi realmente uma grata surpresa. O Tony Evans, quem é ele, né? Ele já tem hoje 73 anos, tá? E aos 24 anos, ele estudava no seminário de Dallas. E ele foi recomendado por um professor para um programa de rádio, onde eles precisavam de um pregador, né? Um pregador do evangelho. E
Então o professor dele indicou ele e ele começou a pregar na rádio e começou a expandir aquilo. Ele realmente tem um dom, ele é muito reconhecido pela sua pregação e aquilo foi se espalhando e ele ficou muito conhecido pelo seu programa de rádio. Dali, várias coisas aconteceram. Ele foi capelão do Dallas Cowboys, um time de futebol americano. Foi capelão também de um time de basquete da NBA, o Dallas Mavericks. E ele tem essa história, então, com o esporte, né, como capelão de alguns times. Depois, ele trabalhou também no Seminário Teológico de Dallas. Ele ensinava evangelismo, homilética, que homilética é a arte da pregação, ensinava também sobre estudos sobre a igreja negra nos Estados Unidos, né? Então, ele tinha essas matérias. Por muito tempo, ele ensinou ali. Ele fundou em Dallas a Oak Cliff Bible Fellowship, tá? Então, uma igreja que ele começou com 10 membros ali na sua casa, e hoje essa igreja tem mais de 10 mil membros. Então, uma igreja que cresceu exponencialmente, já é uma grande igreja hoje em Dallas. Ele foi nomeado um dos 12 pregadores mais eficazes, mais influentes, falantes de língua inglesa, pela Baylor University, tá? Então, assim, ele realmente é muito reconhecido pela sua pregação, né? Tanto que ele dava aula de homilética, ele pregava na rádio, ele é reconhecido, recebeu um título de um dos 12 pregadores mais influentes. Então, ele tem essa história com a pregação. Em 2017, ele fundou The Tony Evans Training Center, que são cursos, é uma plataforma com cursos online para preparar líderes, pessoas que não podem, muitas vezes, fazer um curso completo num seminário, numa faculdade teológica. Então, ele quer fornecer essas ferramentas, preparar as pessoas. Então, é uma plataforma muito interessante. Se você puder, entra lá, né? Tony Evans Training Center. Tem cursos gratuitos, claro, todos estão em inglês. Se você fala inglês, entre, porque tem cursos gratuitos, tem cursos específicos para mulheres, com a Crystal, inclusive, que é a nossa autora aqui do livro. Então, é uma plataforma bem interessante, acho que vale a pena você conhecer. O Tony, ele escreveu mais de 100 livros já, e ele escreveu a Bíblia comentada por um afro-americano. Então, ele foi o primeiro afro-americano a escrever uma Bíblia comentada, né? Os comentários e explicações dos textos bíblicos. Ele foi casado com Louise Irene Evans. Ela era líder do Ministério de Mulheres da Igreja, sempre ao seu lado, acompanhando ele no ministério por muitos anos, mas dia 30 de dezembro de 2019, ela acabou falecendo após uma luta contra uma doença severa. Eles tiveram 4 filhos. Então, a primeira filha é a Crystal, autora aqui do nosso livro, da Mulher do Reino, tá? Mulher do Reino, gente, escrito publicado aqui no Brasil pela Mundo Cristão, tá? Uma editora fantástica também. Tem a Crystal ela é líder de louvor, ela é líder hoje de mulheres na igreja dela, junto com seu pai. Ela é palestrante, escritora, ela tem um blog com suas crônicas e é muito interessante, a maneira como ela escreve é realmente muito cativante. Vocês vão ver durante a leitura aqui, acho que vale a pena dar uma olhadinha para quem fala inglês nas crônicas no blog dela também. Depois vem a Priscila Schreier, que é a segunda filha do casal, que é atriz, escritora, palestrante, tem um ministério maravilhoso. Depois tem o Anthony Jr., que é um cantor, um músico cristão. E por último, o Jonathan, que é um jogador de futebol americano, já aposentado, e hoje ele é capelão do Dallas Cowboys, como seu pai já foi um dia também. No nosso livro, o Tony Evans ele vai ser responsável mais pela parte teológica do livro, né? Nos mostrando quem deve ser essa mulher do reino, nos explicando os textos bíblicos, aprofundando, mostrando princípios e valores.
A Crystal, ela vai vir com um olhar feminino, né? Da sua realidade, como tudo aquilo se aplica na realidade dela, às vezes no caos dela, e é interessante porque a gente consegue se conectar com as crônicas da Crystal, a gente consegue nos ver naquela realidade, às vezes numa realidade de caos, de bagunça, de descobrir novas coisas, então a gente consegue entender de uma maneira mais prática aquilo que foi apresentado, né, de maneira mais teológica. Ela traz esse olhar feminino, esse olhar prático, esse olhar da realidade da nossa vida. Eu acho que o Tony e a Crystal, né, criaram ali um equilíbrio perfeito para esse livro, porque nós temos uma boa teologia, mas também prática, experiência, nos mostrando o caminho, falando, olha, vai por aqui, olha, eu já passei por isso, olha, aconteceu isso comigo, traz essa parte que é tão importante para a gente se conectar e para a gente se identificar. A Crystal, ela hoje tem 50 anos, ela é líder de louvor, líder do Ministério de Mulheres, junto com seu pai na sua igreja, e antes de casar, com o seu marido, Jesse Hurst, ela teve uma filha, da mesma forma o seu marido teve uma filha, fruto de um outro relacionamento. Então, quando eles casaram, eles trouxeram, né, para essa nova família já suas filhas, e depois eles tiveram 3 meninos. A Crystal, ela vai falar de uma mudança na vida dela. Ela se dizia uma pessoa muito voltada para a carreira, para o dinheiro, para o sucesso, solteira, pensando no que ela gostaria de alcançar, no que esse mundo nos diz que nós devemos alcançar sempre. E então houve uma reviravolta e hoje ela se vê como uma pessoa voltada para a família, uma pessoa que pratica o homeschooling, ou seja, ela ensina em casa, seus filhos não vão para a escola, ela ensina em casa. Ela tem um blog sobre maternidade, ela palestra, escreve livros, enfim, houve uma reviravolta na sua vida. Falando um pouquinho mais sobre o nosso livro, tá? O que nós vamos encontrar aqui? Nós temos 3 seções principais aqui no nosso sumário, tá bom? Que é o propósito, poder e possibilidades. No propósito, nós vamos ver qual é o nosso propósito de vida. Para que nós vivemos, para que nós nascemos? Nós vivemos para glorificar a Deus. E aqui nós vamos aprender como nós fazemos isso. Como uma mulher do reino glorifica a Deus com suas atitudes. Quais tipos de virtudes, de atitudes ela deve ter, ok? A segunda parte, o poder, está muito relacionado à fé. Então, nós batalhamos em oração. Nós entendemos que o poder de Deus está à nossa disposição, claro, para glorificar o seu nome. E aí nós agimos com fé, sem medo e sem duvidar. E por fim, nós temos as possibilidades. Então, como a mulher do reino, ela produz frutos e ela influencia a sua família, seus amigos, a sua comunidade, a sua igreja. Então, no Possibilidades, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o seu papel nos seus vários lugares de influência. Bom, eu creio que toda leitura que a gente realiza com o coração aberto traz transformação. Essa não será diferente. Abra seu coração para aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida, para novas ideias, novos conceitos, novos princípios. Esse eu acho que é um livro precioso, que não traz cobranças, mas que ele nos inspira a sermos quem Deus quer que a gente seja. E ser quem Deus quer que a gente seja não é difícil, porque Deus não cobra que a gente seja a esposa perfeita, a filha perfeita, a mãe perfeita, a dona de casa perfeita, nada disso. Ele sabe, sempre soube, que nós não somos perfeitas nem nunca seremos, mas que nós vivemos sim pela graça. É pela graça de Deus que transborda em nós, né? Que nós podemos sim influenciar positivamente, podemos ser muitas vezes as mãos, os pés, a boca de Deus aqui nessa terra e nos lugares onde nós estamos. É isso que eu quero deixar para vocês. Vá com o seu coração aberto para essa leitura.
esteja confiante que Deus vai falar ao seu coração e saiba que não é mais uma cobrança. Não é dizer, olha, você está fazendo tudo errado e a gente quer te mostrar o caminho certo. Não é nada disso. É mostrar que porque a gente precisa cuidar do nosso coração, entender aquilo que está dominando o nosso coração, quais são os valores que estão ali dentro. E quando isso estiver alinhado com a palavra de Deus, né? O transbordar é fácil, o viver em harmonia é fácil, o estar se relacionando e influenciando positivamente os outros é fácil, tá bom? Então eu espero que você tenha realmente uma jornada abençoada aqui com o clube, que a gente possa crescer junto, compartilhe, escreva suas opiniões, escreva o que você está achando da leitura, sempre lá no Telegram, no Insta, converse com a gente, vamos caminhar juntas, e eu creio que Deus tem muito para fazer na nossa vida, tá bom? Um beijo e até semana que vem.